Muito bem. A questão que diz respeito ao mercado imobiliário, ela, claro, diz respeito a todos nós e tal. A indústria da construção civil é uma das que mais cresce hoje no Brasil. Há muitas construções, não só comerciais, mas habitacionais e tal. O Brasil realmente está dando um grande pool, né, de construções em todas as cidades, inclusive no interior do estado. Aqui em Porto Alegre não foge a regra. Dr. Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Bom, essa questão do financiamento habitacional, porque afinal de contas as pessoas precisam, né, fazer um financiamento para adquirir um imóvel em geral, de modo geral. E a quitação de dívidas. Tem muitas pessoas que, por várias razões, não conseguem manter as dívidas com o sistema financeiro habitacional em dia e tal, e tem um processo todo de negociação. Tinha, né? Como é que ficou agora? Há uma nova decisão a respeito. Eu vou primeiro fazer um pequeno histórico aqui. O que é o sistema financeiro da habitação, hoje o sistema financeiro imobiliário? No Brasil, nós tínhamos e temos ainda um grande déficit habitacional. Lá em 1966 se criou um mecanismo para financiar a aquisição de imóveis novos, chamado Sistema Financeiro da Habitação. Lá naquela época se criou o Banco Nacional da Habitação, chamado BNH, as carteiras hipotecárias, as companhias hipotecárias, né? E esse sistema foi muito bem criado. Ele foi criado balizando a capacidade de pagamento da prestação mensal com a renda do mutuário, né? Era chamada equivalência salarial. Depois disso, nós tivemos alguns sistemas que faziam com que eventual saldo devedor residual lá ao final do financiamento fosse quitado por um fundo chamado Fundo de Quitação desses FCVS, Fundo de Quitação do Saldo Devedor. A pessoa tinha o saldo residual, mas o fundo quitava. Em 1997, tudo isso mudou, Silvio, né? Entrou em vigor o sistema financeiro imobiliário e a chamada alienação fiduciária. O que é isto? Quando tu compra um imóvel financiado pelo banco, pelo sistema financeiro, tu não é dono dele. Quem é dono é o banco. Tu tem apenas a alienação fiduciária deste imóvel. O que ocorre com a alienação fiduciária é que se tu não paga as prestações, o banco retoma este imóvel sem a necessidade de uma execução, sem a necessidade de entrar com uma ação judicial contra ti, sem a necessidade de haver um litígio para retomada. O banco comunica ao registrador que tu está em atraso, o registrador imobiliário te manda uma cartinha dizendo que tu tem 15 dias para pagar, né? E se tu não paga, o banco retoma este imóvel. Detalhe, ele retoma esse imóvel sem te devolver um centavo do que tu pagou. Então ele ficou com as parcelas que tu pagou. Pagou, tu perdeu. Tu perdeu e o imóvel que tu tem é retomado pelo banco. O banco tem que trazer esse imóvel para os seus ativos e depois revender esse imóvel por um leilão. Tá? O que ocorre, Silvio, é que até 2017 o mutuário tinha o direito de, ao ser notificado de que tinha uma dívida, ir lá quitar esta dívida e retomar o financiamento da forma como ele vinha pagando antes, né? Em 2017 saiu em vigor uma lei que alterou esse procedimento de consolidação da propriedade e tirou do mutuário o direito de quitar a dívida depois de consolidada a propriedade em nome do banco. Isto naquele momento, né, não produziu um efeito imediato, porém as decisões que têm chegado até o STJ têm assustado muitos mutuários. Esta semana mesmo saiu uma decisão da ministra Nancy Andrighi, reconhecendo que o mutuário não tem mais direito de quitar o saldo devedor, ou seja, quitar as parcelas em atraso, depois de consolidada a propriedade em nome do banco. Ora, isso retira um direito absurdo do mutuário, porque ele, mesmo tendo dinheiro para pagar as prestações em atraso, não vai mais poder fazê-lo. Vai perder o imóvel e só vai ter um outro direito, que é o direito de aquisição preferencial deste imóvel num segundo leilão, ou seja, comprar de novo o seu imóvel. Então percebe, ele vai perder as prestações que pagou, ele vai perder o imóvel que comprou e vai ser obrigado a comprar de novo o imóvel. Então me parece que é o absurdo total. Por que eu quero dizer isso? Por que eu estou falando aqui para o nosso pessoal? Porque é muito importante que você não deixe consolidar a propriedade. Se você está com prestações em atraso, se você vem enfrentando dificuldade para pagar a sua prestação do seu financiamento habitacional, não brinque com isso. Tome uma atitude. Porque você pode discutir o valor da dívida,
você pode tentar alguma medida judicial para evitar o leilão do imóvel. Dá uma renegociação. Fazer uma renegociação, mas não deixe o banco consolidar a propriedade. Porque antes as pessoas só descobriam que estavam em atraso quando o banco consolidava a propriedade. E daí iam lá e ofertavam o valor da dívida. Hoje não se consegue mais. De acordo com essa decisão do STJ, esse posicionamento novo do STJ, claro que de acordo com uma lei lá de 2017, você não consegue mais quitar o saldo devedor em atraso. E daí vou só falar um detalhe que é a prática das execuções. O banco, quando manda para o registrador imobiliário, ele pede para o registrador imobiliário comunicar o devedor que ele está em dívida, né? Sabe como é que é essa comunicação, na grande maioria das vezes, Silvio? Por edital. Tu nem fica sabendo que tu tá sendo executado. Então as pessoas perdem os seus imóveis por causa de 3, 4, 5 prestações em atraso. E não interessa se você pagou mais de 50% do valor do seu contrato, você vai perder tudo. É um absurdo. Realmente, o sistema financeiro habitacional no Brasil, que motivou toda essa pujança do mercado imobiliário, que motivou toda essa pujança do mercado de construção civil, vem sendo atacado. Vem se perdendo todos os direitos do mutuário ao longo dos anos, Silvio. E nós estamos num momento em que dizem que o amor venceu, que aquele que defende os pobres, que defende os direitos, se elegeram. Quer dizer, e a coisa não está só no executivo, como se vê. Quer dizer, hoje as instituições estão minadas por esta doutrina, esta ideologia que apenas quer afundar a população, que apenas quer te submeter e escravizar. Obrigado pela tua presença. Até a semana que vem. Abraço, Silvio.